Fala, torcedor colorado. Nos classificamos, mas não foi da maneira que nós pensávamos, não foi da maneira que nós esperávamos para o jogo contra o fraco Always Red. Eu acho que nenhum torcedor colorado esperava um empate contra o fraquíssimo Always no estádio Beira-Rio. Então falaremos sobre essa classificação colorada que se classifica, mas não convence exatamente. Também temos despedida de atleta do Internacional, que se despediu ontem à noite do Inter. Também temos renovação do Patrick com o Internacional, muito bem encaminhada, falaremos sobre isso. E também sobre ele, que é tão falado pela torcida, que a torcida aguarda tanto e que não tem ganhado oportunidades. Ou seja, falaremos do volante Johnny. Mas antes de tudo isso, eu já peço, caso tu não seja inscrito no canal, clica rapidinho aqui embaixo que tu já ajuda bastante clicando em inscrever-se e ativa as notificações também. Não te esquece, já deixa teu like que ajuda muito para que outros colorados conheçam o trabalho. Bom, vamos por partes. Vamos falando sobre o Internacional que ontem empatou com o Always. Eu confesso que foi para mim como torcedor, acredito que para ti também, um empate broxante. Todo mundo esperava uma goleada contra o Always, dada a sua fragilidade, dada a goleada que tomou para o Tátira, mas não foi isso que nós vimos em campo. O Internacional, sim, atacou muito, criou muitas oportunidades. Foram 23 chutes que o Internacional teve durante o jogo, quase 80% de posse de bola, mas não transformou isso em gols. Ou seja, muitas oportunidades, muito domínio, criações, mas sem efetividade alguma. E acabamos ficando no 0-0 com um fraco Always Red. É importante a gente destacar que na Copa Libertadores da América, nessa fase de grupos, o Internacional entre todos os times é o primeiro em chances claras criadas de gol, mas também primeiro em chances claras perdidas de gol. Ou seja, sim, a proposta do Miguel é o Internacional atacar com qualidade, é o jogo que não é o reativo, é o jogo propositivo, de propor o jogo realmente, de atacar o adversário. E sim, o Internacional está fazendo isso. Os números estão aí dizendo, mas falta efetividade. E aí? A culpa é de quem? A culpa é somente dos jogadores que perdem os gols, o treinador também tem. Ao meu ver, a culpa é de todo mundo envolvido no processo. Os jogadores, obviamente, por não serem tão efetivos como deveriam ser, perderem muitas oportunidades. Contra o Always foi um absurdo de oportunidades perdidas, mas também do treinador que ali no trabalho, no dia a dia, tem que ver essas deficiências dos jogadores e trabalhar isso com os atletas para que transformem essas oportunidades criadas em todos os jogos em gols. Não adianta a gente ser o time que mais cria oportunidades, ser o time que mais chega no gol do adversário, se seguir empatando, se perder não vai adiantar de nada. A torcida quer resultados. Eu não estou aqui fazendo terra arrasada, longe disso, pelo contrário, eu acho que podemos sim estar no caminho certo, mas para isso tem que corrigir estas coisas. O Internacional segue insistindo nos mesmos erros, segue insistindo nas mesmas falhas. E nisso todos têm culpa, jogadores e treinador. Temos que transformar as chances criadas em gols. É inadmissível, apesar de ter pressionado, dominado o jogo contra o Always, não fazer um mísero gol no Always que tomou 7 do Tátira. Então não é o fim do mundo, não é terra arrasada, não quero que tire o Miguel, apoio o trabalho do Ramires, acho que tem muito a evoluir, mas precisa evoluir. Lembrando que agora a Copa Libertadores da América retorna somente na metade de julho, ou seja, o Internacional terá tempo, sim, para trabalhar e acredito que haverá uma mudança muito grande, depois já tendo o retorno do Bosquilha também ao time, acredito que as coisas tendem a evoluir, mas é inadmissível e inaceitável o Internacional não conseguir fazer um mísero gol no Always, o fraquíssimo Always, tão frágil Always Red. Jogaram todos atrás, defendendo, eu entendo, mas mesmo assim, o Internacional precisa aprender a fazer gols contra esses times que jogam totalmente recuados, que foi o caso do Always. Falei também de despedidas, ontem à noite, após a partida, o Rodinei se despediu do Internacional, utilizou suas redes sociais, agradeceu o apoio da torcida, agradeceu o apoio do elenco, e ele também disse que ficou só um único gosto amargo de não ter conquistado o título, que chegaram tão perto no Brasileiro, mas que infelizmente não deu. O Rodinei, que o Flamengo queria 4 milhões de euros por ele, menos de 30 milhões de reais, mas mesmo assim é um valor muito alto para o Internacional. O Internacional não pagou este valor e o Rodinei está voltando para o Flamengo.
Ele já não joga esta primeira rodada contra o Sport no Campeonato Brasileiro, pois ele está suspenso no Brasileirão, já não poderia jogar esta primeira rodada, mesmo se o Inter tivesse renovado, adquirido o jogador, então ele já se despediu do Inter. É um jogador que falhou muito, errou bastante, como boa parte do nosso elenco, mas uma coisa eu não posso negar, nunca faltou raça para o Rodinei. Ele nunca deixou de entender o peso da camisa do Internacional, ao meu ver. Por exemplo, na última rodada do Brasileiro, ele estava nas arquibancadas, vibrando com cada gol do São Paulo contra o Flamengo que é dono do seu passe. Coisa que nós não vemos em alguns jogadores do elenco colorado. Então, desejo toda a sorte para o Rodinei no prosseguimento da carreira dele. Tem as suas dificuldades técnicas, suas deficiências técnicas, mas é um cara bacana, é um cara que entendeu que é a camisa do Internacional e fez o que podia com o futebol, né, que o Rodinei tem. Patrick, segundo o All Sports, trouxe ontem, está renovando com o Internacional, é outro jogador que me agrada muito, além de ser um bom jogador, é outro que entende o que é a camisa do Internacional. Aquela entrevista dele chorando após o jogo contra o Corinthians no Brasileiro, aquele fatídico jogo, mostrou que ele entende o que é o Internacional, um jogador que eu confio muito, apesar de acreditar que o Inter precisa de algumas renovações no elenco. Mas acredito que o Patrick tenha que seguir no Internacional. Segundo o All Sports apurou, o Internacional já está com tudo encaminhado com o Patrick para renovar com o atleta até a metade de 2023. Ou seja, Patrick ficará no Inter ao menos até a metade de 2023, a não ser que venha uma proposta muito alta pelo Patrick. Pegroff também, provavelmente está indo para o Porto, lá de Portugal. Eu trouxe a informação no vídeo de ontem, então não vou falar muito sobre isso. E vamos falar sobre Johnny, o volante de 19 anos de idade, o volante que serve à seleção dos Estados Unidos e que não vem recebendo chances no Internacional. Ontem eu enviei minha pergunta para a coletiva do Ramires, para ser feita ao Ramires. Infelizmente não foi feita, não foi selecionada entre as perguntas dos outros colegas, então eu postei nas minhas redes sociais para que a torcida veja o questionamento e entender se a torcida também tem este mesmo questionamento que eu. Eu questionei por qual motivo o Johnny não está sendo utilizado pelo Internacional e o que falta para ele ganhar chances. Afinal, o Lindoso tem recebido muitas chances, o Lindoso, que o contrato acaba no final deste ano e não será renovado com o Internacional, ele tem recebido chances e o Johnny não. E sim, eu sei que o Johnny está sendo lapidado pelo Internacional, tem toda a parte física também que está sendo trabalhada no atleta, mas eu não vejo sentido pela parte física, por exemplo, o Lucas Ramos estar recebendo oportunidade no Grenal, receber ontem contra o Always, entrar no jogo, e o Johnny não, já que o porte físico dos dois é muito parecido, né? Não são jogadores fortes pro profissional, são jogadores jovens, jogadores que têm que evoluir fisicamente. Então eu não entendo como o Lucas Ramos, por exemplo, ganha oportunidades e o Johnny não fica nem no banco de reservas do Internacional. Lembrando, a última vez que o Johnny foi relacionado pelo Inter foi contra o Olímpia, pela Copa Libertadores da América, este último jogo que o Internacional venceu por 1-0. Não foi sequer relacionado para o Clássico Grenal, segundo clássico, e também sequer foi relacionado contra o Always. Eu ontem, como falei, questionei, a minha pergunta não foi lida para o Ramires, foi enviada, mas não foi lida, mas fica o questionamento. Não há lesão do Johnny, o Johnny não está lesionado, não está no departamento médico do Internacional, está treinando com o elenco principal do Inter, mas não fica nem no banco de reservas. Lembrando que o Johnny é um jogador convocado para a seleção dos Estados Unidos. Eu sei que não é uma grande seleção, a seleção americana, eu sei disso, mas me chama atenção ele estar pronto fisicamente para ir para a seleção de seu país, mas não poder pelo menos ganhar uma oportunidade ou outra no Internacional, que, repito, o Lindoso, que nós já sabemos o que esperar do Lindoso, ganhar oportunidades no lugar do Dourado, como aconteceu ontem, e o Johnny sequer ficar no banco do Internacional. É algo que a torcida tem cobrado, que eu tentei cobrar ontem, mas infelizmente não está acontecendo. A princípio, Johnny não está recebendo oportunidades por opção técnica. Afinal, não está machucado, treinando com o elenco principal e foi relacionado a 3 jogos atrás. Então, aparentemente, é opção técnica, tem que confiar no trabalho do Ramires, de quem acompanha ali no dia a dia, mas que chama atenção, chama, e eu, particularmente, não vejo motivo para o Johnny ser preterido pelo Lindoso. O Lindoso receber oportunidades e o Johnny sequer ficar no banco. Muito obrigado para ti que assistiu até aqui o vídeo.
Agradeço a audiência, agradeço o carinho que eu tenho recebido nos últimos dias. Peço, caso não seja inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se. Compartilha também com os teus amigos em grupos de WhatsApp, que ajuda bastante compartilhar nas redes sociais para a gente criar essa rede de debate saudável aqui nos comentários. E não te esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.